construções em pedra eram pirâmides e obeliscos. Não é coincidência que pirâmides e obeliscos sejam usados como símbolos rituais da maçonaria. Maçom significa pedreiro. E agora já não falamos em construir estruturas físicas, mas de construir o nosso próprio templo interno. O conceito da construção é muito importante, e daí a associação estreita com o Egito Antigo. O ponto mais simples e claro de origem da maçonaria pode ser visto na Reforma Protestante dos anos 1600. Um grupo de acadêmicos, comerciantes, intelectuais, políticos e sacerdotes queria se reunir para discutir civismo, religião, problemas sociais e ciências em um ambiente totalmente fora do controle ou do monitoramento da igreja ou da aristocracia. Caio, olha só. Um pastor presidente de uma instituição religiosa. Tá cheio deles na maçonaria. Viu? Que tenha poder para fazer qualquer coisa com um membro que está na igreja de um outro pastor subalterno, passando por cima de quem é o pastor humano daquela pessoa. É uma maçonaria, então? Claro. A igreja está organizada em moldes maçônicos. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Orgulhosos, Manuel Ferreira, está lá orgulhoso de ser grau no seu credo da maçonaria. Todos esses aí entraram. A cúpula, não só de Madureira, mas do lado de cá, da Convenção Geral, está cheio de gente na maçonaria. Você veja que esse é um assunto que já não é mais falado pela Assembleia de Deus, porque os históricos, né? Mais tradicionais que se mantinham, os agora renovados. Ela quer o status desse pertencimento, dessas confrarias, está lotada de pastor da Assembleia, de pastor pentecostal, todo mundo na maçonaria. Essas associações de pastores entupidas de pastores membros de grupos maçônicos. Então a maçonaria está perdendo espaço tipo na América, mas no Brasil ela está crescendo. E sobretudo crescendo com a pastorada. É o grupo que mais vem fortalecendo a maçonaria no Brasil nos últimos 10, 15 anos outra vez. Com a adição dos pentecostais ávidos, que são emergentes. Essa história tem aquela psicologia do emergente, que vem agora a gente pode, aí vão ficando deslumbrados, vão entrando nessa porcariada toda. Então, olha só, o que você falou antes, que a tua opção com relação a não entrar na maçonaria foi exatamente essa convicção, né, essa âncora, né? Isso só mostra cada vez mais que a igreja está cada vez mais distante dessa radicalidade com relação a Jesus, ao Evangelho, né? Já que muitos dos seus líderes estão se envolvendo e cada vez mais achando que isso é certo, é correto, isso só é o sinal claro e evidente que a igreja cada vez mais se afasta disso, né? Dessa radicalidade. Eles estão dispostos a lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Entrar na maçonaria é ir para o escotismo. É virar lobinho. Os caras estão lavando dinheiro para o cartel de Cali, para o tráfico de drogas, para político. Nesse ano eleitoral, o que vai rodar de dinheiro de partido dentro de denominação para lavar não é moleza. Não tem como. Tem uma pergunta boa aqui. A maçonaria é uma prática que vai contra os princípios protestantes? E se sim, por que o senhor acha que a IPB demorou tanto para ir contra essa prática? Primeiro, eu não sou um indivíduo que responde pelo protestantismo, né? O protestantismo é um movimento humano, é um ismozinho, e eu não tenho nenhum compromisso com o protestantismo. Eu sou um homem do Evangelho, vou repetir pela bilionésima, trilionésima vez. Mas é tão bom ouvir isso, cara. A segunda coisa é que no protestantismo não havia nenhuma inibição em relação à maçonaria. Não havia. Simplesmente não havia. O próprio Calvino foi um indivíduo que teve participações ativas em vários processos sociais de Genebra, que implicavam, sociais, políticos, econômicos, que implicavam uma certa latitude relacional
e que poderiam abrir espaço para uma interpretação de que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Segundo aspecto é que o protestantismo, assim que ele surgiu, logo depois, o movimento da maçonaria, cerca de 100 anos depois, ficou forte, começou a ficar forte na França e na Inglaterra. E ele era um movimento que supostamente dava proteção supra-religiosa numa época em que o conflito católico-protestante era intenso. Então, para muitos protestantes europeus, entrar para a maçonaria era entrar para um lugar onde eles teriam proteção em relação a esse conflito que estava estabelecido. Já nos Estados Unidos da América, a maçonaria teve um papel fundamental, fortalecendo as forças políticas de independência em relação à monarquia inglesa. Pode ser que maçons da Inglaterra tenham ficado furiosos com esses maçons americanos, porque os da Inglaterra, você viu aqui, o Duque, até hoje é o presidente da confraria mor da maçonaria inglesa, o primo da rainha Elizabeth. É, portanto, uma maçonaria monárquica, a inglesa, como a igreja da Inglaterra é uma igreja monárquica, a rainha é a cabeça da igreja. Nos Estados Unidos, o movimento maçônico lutou pela independência, pelo estabelecimento da democracia e da república contra o monarquismo inglês. Então deve ter havido um clash, uma separação, um choque entre eles, mas a base da maçonaria americana ganhou mais poder ainda na hora que estabeleceu os fundamentos do novo mundo, das políticas dessa nova era democrática, que foi uma coisa estabelecida pela própria maçonaria, como a gente viu aqui até no dinheiro da nota do dólar, né? É o estabelecimento de uma nova era, que muita gente lê como sendo uma era esotérica, e provavelmente, de fato, seja apenas a era democrática, que eles estivessem ali falando em termos latins, com linguagem latina, o que era muito comum ao uso clássico que a maçonaria à época fazia das coisas. Então, no protestantismo, havia espaço, porque o protestantismo não é o evangelho. O protestantismo tem um compromisso com as doutrinas de Lutero e de Calvino. E as doutrinas de Lutero e de Calvino estão longe de ser o evangelho. Longe e de terem o espírito do evangelho. Porque se tivessem só Mateus, Marcos, Lucas e João, sem as institutas de Calvino, só a leitura do chamado de Jesus, a radicalidade do evangelho, não haveria espaço para mais nada.